Deus seja louvado. Direcionamento. Temer a Deus. Temer significa sentir medo ou temor, recear, preocupar-se. Deus é o juiz após a nossa morte nessa terra. As histórias do Antigo Testamento mostram muito as pessoas desviando seus caminhos, e Deus ensinando e disciplinando o seu povo escolhido, os hebreus, como exemplo para todos nós. Com toda essa vasta literatura, Bíblia quer dizer biblioteca ou conjunto de livros, conclui-se que temer a Deus significa respeitar e seguir na prática os seus conselhos e avisos. E temos esse direito ao livre-arbítrio de escolher, e a certeza que após a morte nessa terra, como seres humanos, Deus irá nos julgar pelo que fizemos aqui em uma única oportunidade, uma vida. Não tem sentido, por exemplo, nesse âmbito de pensamento, uma reencarnação para a correção de possíveis falhas cometidas, pois assim Deus, o juiz, não seria justo com outras pessoas que fizeram tudo correto. Deus que é o juiz após a nossa morte, e assim fica fácil compreender esse medo que temos que sentir, porque caso optemos pelo caminho errado, poderemos ir após a morte para o inferno ou, se seguirmos o caminho correto, ir após a morte para o paraíso, vida eterna na glória de Deus. O que devemos fazer? Ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade, modéstia e simplicidade, sem vaidade, sem se gabar. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, Novo Testamento, deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Ainda dá tempo. O importante é sermos uma nova pessoa com os aprendizados da vida. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Os pagãos. Paganismo. Religião que tem como doutrina a devoção a elementos da natureza. Politeísmo, crença em vários deuses. Idolatria em divindades ou santidades para conseguir benefícios. Exemplo, Deus do sol, Deus da água, Deus da terra. Não acreditam em um único Deus. Por exemplo, festa pagã, festa imoral mundana, a qual contraria os preceitos cristãos.
São João é uma festa pagã? De acordo com historiadores, as comemorações juninas remontam ao século XII e têm origem nas festas pagãs. Esses povos da antiguidade já acreditavam que a celebração à deusa Juno, que era considerada a protetora do casamento, do parto e da mulher, proporcionaria fartas colheitas. A base dos cristãos e dos judeus é monoteísta, ou seja, acreditam em um único Deus. Conselho contra as influências ruins: não se juntem com os descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro. Então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Direção: pegar ou soltar o controle? Livre-arbítrio, escolha. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Se Deus lhe deu o poder de escolha da direção que quer tomar, não devolva esse poder que é seu. Apenas decida para que possa viver uma vida melhor. Deus, o nosso Pai. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado, que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai?
Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não somos filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza, e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. O trabalho. Trabalho significa serviço, atividade, tarefa, ocupação. Emprego significa trabalho remunerado, que recebe dinheiro. Servir significa trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, encarregar-se do funcionamento ou atividade, auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por. O castigo. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez.